Olá, gente, boa tarde. Seja todo mundo bem-vindo, todas e todos bem-vindos à oficina de contação de histórias, idealizada pelo Grupo PET, Conexão em Saberes em Produção Cultural. Meu nome é Wallace Custódio, tenho 23 anos, sou estudante de produção cultural pelo FRJ e bolsista do Grupo PET, que atua no FRJ Campus Nilópolis. O PET, Programa de Educação Tutorial, é ligado ao MEC e financiado pelo FNDE. Trabalha em 3 pilares: pesquisa, ensino e extensão. Existem mais de 800 grupos por todo o país. O nosso grupo realiza atividades com foco na produção cultural e nas manifestações artísticas na Baixada Fluminense, onde o nosso campus é localizado. Somos 12 estudantes sob a tutoria da professora Fernanda Del Valle Piccolo. Desde o ano passado, no início da pandemia, nossas atividades estão sendo desenvolvidas de forma online, pelo Instagram, YouTube, Google Meet. Ainda nesse mês de agosto, além da nossa oficina de hoje, teremos o Felite, um festival de literatura em tela que reúne produções audiovisuais, curta-metragens, que tem como base escritas literárias diversificadas, como contos, crônicas, romances, poesia, história em quadrinhos, entre muitos outros. Então, fiquem ligados em nossas redes sociais, no Instagram e Facebook, @petprocult, que todas as novidades, datas, próximas atividades sairão tudo por lá. Só tenho mais 3 avisos para vocês. Durante a nossa oficina, vai ser colocado no chat um formulário que é de extrema importância que seja respondido, pois teremos o feedback de vocês sobre nossa atividade e, além disso, garante certificado de participação. E também, caso tenham perguntas ou dúvidas, coloquem aqui no nosso chat, que a nossa produção vai separar um tempo para que nossa oficineira responda vocês. Peço que permaneçam com o áudio desligado e só liguem quando for solicitado, ok? Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para a nossa convidada especial, que irá passar os próximos minutos conosco. Tatiana, é com você. Ai, boa tarde a todo mundo. Muito obrigada, Wallace. Muito obrigada, Procult. Gente, eu estou muito feliz, eu estou muito emotiva. Ai, meu Deus, eu estou extremamente emocionada com todos vocês que estão aqui, com os amigos, pessoas que eu vejo, né? A gente fala de quando em quando, Angélica, né? Estou vendo aqui. Gente de tantos lugares diferentes, né? O Cleiton, a gente se encontra pra caramba, Júnior, Rita querida, Magna, Francisco, gente, a Gisele querida, Gisele, Flávia, oh, gente, Sheila está aqui também, porque, né, vai mostrando algumas pessoas, aí outras não mostram, mas está todo mundo aqui, Dani, que é da faculdade, gente, é muita felicidade. Eu não, enfim, porque eu vou dizer o seguinte para você, porque a equipe pediu assim, né, que é, no máximo 2 horas, chegando ali 1h30, né, para a gente conversar um pouquinho para o final, mas eu preciso falar isso porque ai, meu Deus, porque é muita felicidade. Estou aqui numa sexta-feira, né? Vocês me conhecem, todo mundo que está aqui hoje me conhece, sabe, né, com a minha plataforma de trabalho, né? Então, a gente está aqui numa sexta-feira em que aqui na diáspora a gente celebra Oxalá, Epababá, que é o orixá que cuida da minha cabeça, para o qual eu fui iniciada recentemente. Então, depois desse retorno, voltar aqui, me encontrar com vocês numa sexta-feira é muito lindo. Então, assim, eu estou muito emocionada mesmo, mesmo, mesmo. Essas sincronicidades que não são, né, não são coincidências, né? É o ciclo, né? É a espiral da vida, né? Que faz a gente se encontrar. Lúcia Moraes, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu vou ficar aqui falando o nome de todo mundo, assim, só celebrando vocês, celebrando o encontro de vocês, com vocês. Então, como vocês já conhecem, vocês já sabem que eu sou dessas. O nosso encontro de hoje
ele é muito, muito mais como uma convocação. Muito menos uma oficina para dizer para vocês como contar histórias, porque na minha matriz, e eu vou dizer agora na nossa matriz de contação de histórias, né, de oralidade, toda pessoa é facultada com a capacidade, com a propriedade de soprar, de fazer da palavra uma matéria de construção de coisas. Cada um de vocês aqui. Cada uma das pessoas que não estão aqui, que querem, que vão chegar, que vão ver, né, esse momento depois. Cada um de nós aí, eu vou olhar para a câmera, dizer no olho de cada um de vocês, todo mundo pode contar histórias já, agora. Agora, a pergunta é: quais são as histórias que a gente conta? E por que a gente conta? Por que é que a gente constrói um repertório assim ou assado? Na cultura que eu vivo, na comunidade que eu vivo, na sociedade na qual as ideias, né, que eu vou compartilhar com vocês, vieram, aconteceu assim. No início, Olodumare estava no seu infinito. Olodumare, a força da criação. Estava no infinito buscando criar a tudo. Vou botar o fone aqui, só um minutinho, tá? Para me isolar um pouquinho dos sonzinhos ao redor. Pronto. Me ouvem? Continuam me ouvindo, né? Continuam. Olodumare, então, estava no seu infinito, mexendo a energia da vida, a energia do universo, para construir as coisas. E nisso, quando ele faz isso, uma das primeiras coisas que ele cria não são coisas materiais, mas são seres que estão aqui, que perpassam, que nos perpassam o tempo todo. Ele primeiro ele criou o bom, a sabedoria. A sabedoria, então, foi criada, olhou para o Olodumare, olhou para ela e disse: sabedoria, vai percorrer o universo e veja tudo, sinta tudo e traga para mim, e traga para cá, depois volte, ou não, ou procure um lugar para você estar. E a sabedoria foi. A sabedoria foi pelo universo, procurando coisas, sentindo coisas, enfim, percorrendo, mas ela percorreu tanto. Chegou um momento em que ela não. Em que ela sentiu que nada, nenhum lugar seria melhor de estar do que senão ao lado de Olodumare. E ela voltou. Só que quando ela voltou cheia de novidades, né? Cheia de coisa na cabeça, que nem a gente fica, quando a gente vê muita coisa, né? Coisa lá, a gente fica zumbizando. Então ela veio zumbizando, falando, e ela zumizava nos ouvidos de Olodumare, e Olodumare tentando criar as coisas, assim, olhando para Obon, e Obon ficava zumbizando nos ouvidos dele, e ele não pensou duas vezes e comeu o bom. Só que quando ele comeu o bom, ele já tinha criado também Oiê e Imó. Imó, a compreensão. Oiê, o conhecimento. E já tinha mandado as duas também procurar aí pelo universo. E as duas foram. E logo em seguida dele ter comido o bom, as duas voltaram também, e também com muita novidade, zumbizando, comeu as duas também. Comeu as três. Só que as três, engolidas por Olodumare,
elas não ficaram quietas, elas continuaram dentro do Elodumar. E Elodumar entendeu que não adiantava, elas continuaram zumbizando, e ele precisava criar outras coisas, então ele abriu a sua boca e soltou as três. E disse a elas: olha, vão para a Terra, vão para o planeta Terra, porque lá vocês serão necessárias, muito necessárias. A sabedoria, a compreensão e o conhecimento serão muito necessárias, mas não vão sozinhas, vão juntas. Se juntem, vocês três. E assim elas fizeram. Elas se juntaram e se transformaram em Oro, a palavra. E transformadas na palavra, mas a palavra antes de tudo existir, antes de qualquer coisa se manifestar, a palavra vibrando no universo, cheia de energia, a palavra Oro, a união da sabedoria, do conhecimento e da compreensão, veio para o planeta Terra e conta-se, os urbanos contam que ela veio, quando ela atravessava o universo, ela ia o poder dela era tão grande que ela ia queimando e criando coisas e derretendo coisas, e até que ela caiu na Terra. E isso que eu estou contando para vocês é algo que aconteceu no tempo mítico, que é o tempo que atravessa o tempo, que atravessa as existências, há muito, muito tempo. Então, quando ela chegou aqui, quando a Aurora chegou aqui pela primeira vez, a Terra, nesse meio tempo, a Terra estava sendo construída, nesse meio tempo os orixás tinham vindo para a Terra, nesse meio tempo os primeiros seres humanos estavam na Terra, já tinham criado vilarejos, já tinham criado aldeias, já tinha Orúmila com seu Opon Ifá, com seu tabuleiro de conhecimento já estava ali, e Oró veio, Oró desceu, e aconteceu uma coisa que só acontece quando a gente acredita. Vocês acreditam? Sim. Vocês acreditam. Sim. No exato momento em que Oró chega à Terra, ela pinga no Opon Ifá, no tabuleiro de Orúmila. Tem que acreditar nisso, Ítalo. Pinga ali. E quando ela pinga ali, ela se transforma em Elá, a manifestação, a possibilidade de essa palavra, de essa presença que já existia, ser compreendida e ser passada adiante. E no exato momento em que ela pingou, e orou a palavra que já existia antes, o que já existia antes, e que está aí no universo, está vibrando no universo, está vibrando em cada um de nós, dentro de cada um de nós. No momento que ela pingou e se transformou em Elá, nesse exato momento ela continua a pingar, e continua a pingar, e continua a pingar, e a pingar, e a pingar, e a pingar, em diversas formas, na forma de poemas, na forma de provérbios, na forma de músicas, na forma de danças, na forma de pinturas, na forma da possibilidade de esculpir, na forma das artes, dos encantamentos. E disse que ela continua pingando e se transformando até hoje. Isso é a força da palavra, da oralidade. A palavra, ela é essa capacidade de transformar tudo que já existia, mas a gente não percebia aqui, na forma que a gente compreenda, na forma que a gente elabore, na forma que a gente entenda dentro e entenda fora e compartilhe e transforme
um momento, qualquer ele que seja, num rito de passagem. No momento em que todos nós, todas nós, todos nós, nos tornamos irmandade, comunidade. Mas vamos ver passo a passo como é que isso se dá também? Aí eu vou pedir para o Wallace colocar o PowerPoint, por gentileza, ou eu coloco, enfim, não sei. Não, pode deixar que eu vou colocar aqui, tá? Então, caso a minha internet caia, que agora a gente está nessa nova realidade, eu vou pedir para o Ítalo, que está na produção executiva também, apresentar, tá? Caso a minha internet caia, mas estou aqui, tá? Só um momento para apresentar já. Então, olha, é um PowerPoint com 22 lâminas. Então, assim, vamos pensar, a gente tem 1h30, né? A gente já está aqui com 20 minutos já. Então, eu não vou passar por tudo, mas é um compromisso que vocês recebam esse PowerPoint. São partilhas que, enfim, vem elaborando, reelaborando, pensando e pensando, justamente a partir dessas ideias, né? Disso que a gente chama de epistemologia, ou seja, conjunto de conhecimentos, não é, que eu venho aprendendo, né, como contadora de histórias, desde que eu comecei a contar histórias, como educadora, e passando pela minha experiência de mulher de terreiro, né? Então, é isso. Então, tem umas coisas que eu vou passar porque, né, tem que a gente ficaria, né? E outras coisas a gente fica. Vamos ver se eu vou conseguir isso, tá? Então, vamos lá. Peraí, deixa eu colocar aqui do lado, só para eu ir... Tá. Essa página e essa primeira, a capa também, né? Tudo diz, né? A capa é isso, né? Essa coisa do universo. Vamos pensar o seguinte, que essa partilha que eu quero fazer com vocês, essa oficina que eu quero fazer, que a gente está fazendo aqui, é uma oficina no seguinte sentido, é no sentido de semear em vocês sementes, né? Se é que vocês já não têm, mas só regar, talvez, soprar em vocês, né? Essa possibilidade de contação de histórias, como focando nessa primeira palavra, na contação. Ou seja, como ação afirmativa, como ação de imaginário, como ação, como compromisso. Por isso que eu falei antes, é uma convocação, como compromisso de por que nós contamos histórias. É a pergunta primordial. Por que a gente vai contar essas histórias? Essa história que eu vou escolher hoje. De qual a importância, inclusive, às vezes, de uma história que eu escolhi, que essa história aqui, eu gosto dela, de eu rever várias versões dessa história para entender se essa história ela está atravessada pelo racismo, pelo colonialismo. Então, nisso, a gente, enquanto contador, contadora, né, enquanto agente de contação, a gente revolve o nosso território imaginário. Então, a gente vai partir do princípio de que as histórias, elas são sementes que são semeadas no nosso imaginário, nesse campo que a gente chama também de memória. E essas sementes e o cuidado que nós temos com essas sementes vai fazer toda a diferença na construção dessas pessoas, na construção de crianças e jovens. Eu tenho me preocupado, já me preocupava, né? Já me ocupava melhor, e agora me preocupo com isso. E vamos lá, primeira lâmina, por favor, Wallace. A gente não pode deixar de falar de oralidade, né? E pensando, né? Pensamentos pretos, sem trazer para cá a Madhurra Pantebar, né? E eu compartilho com vocês, né? Compartilhei com vocês que da minha iniciação, né? E essa frase, se ela já fazia sentido para mim, então agora ela faz mais sentido ainda, né? O que é oralidade, né? A Madhurra Pantebar tem aquele texto seminal, né, que é a tradição viva, em que ele vai falar, a partir
das suas etnias, né, de proveniência, de contato, não é? Como é que ele compreende essa questão da oralidade, da tradição oral, né? Eu vou compreender, por ser atriz também, por ser uma pessoa que trabalha o corpo, que pensa corpo e que conta com o corpo, não é que a tradição oral, talvez a gente vá passar por isso, mas enfim, já adianto de alguma maneira, que tradição oral, para mim, ela soma, ela se transforma em tradição corpo-oral. Justamente por quê? Por conta essa própria itã que eu contei para vocês, não é? De como a palavra inexistente, ela, para se tornar manifesta e para ser compreendida, para ser comunicada, para ser passada adiante, para continuar pingando em cada um de nós, semeando em cada um de nós, não é? Ela precisa de tomar materialidades diferentes, não é? Então, quando eu digo corporal, é corporal não somente pelo nosso corpo, o corpo de nós que contamos, que somos agentes dessa palavra, mas pelos corpos que abrigam a palavra, uma máscara, uma escultura, uma pintura, um instrumento musical, enfim, né? Vários corpos, né? Então, nós, como seres tridimensionais e que entendemos o mundo, entendemos a vida, a partir desse processo da tridimensionalidade, a gente precisa da corporalidade, não é? Ou seja, a transformação da oralidade nessa materialidade, nessa tridimensionalidade, para acessarmos esses conhecimentos e essas palavras, né? Então, uma das maneiras que a Madhur Pateba, ele vai falar para a gente que isso acontece, né? A oralidade acontece. Como é que a oralidade acontece? Ela se sucede, né? Então, primeiro, ela é o estatuto da oralidade, ele é fundado, ele é um fundamento na iniciação e na experiência. Ou seja, iniciação, experiência. Iniciação, um momento de entrada, um momento de acolhida num grupo, de comunidade. E o momento, e a experiência, o viver, o vivenciar aquilo que se conta. Como é que isso se traduz, por exemplo, no nosso cotidiano como contadores de histórias aqui, porque há aqui várias pessoas que já contam histórias profissionalmente, pessoas que contam, né, nas escolas, enfim, né, o que querem contar, né? Eu gosto muito de pensar nesse trecho do Madhur Panteba como um momento em que a gente, falei para vocês, não é que é a contação de histórias, eu entendo a contação de histórias como um rito de passagem, como um momento, como um atravessamento, como essa possibilidade de nos transformarmos em comunidade, mesmo que nós não nos conheçamos, mesmo que seja a primeira vez que eu vejo aquela pessoa ali, naquela roda, a gente se torna comunidade, né? Então, essas palavras da iniciação e da experiência, como é que elas são compreendidas ali? A iniciação é o início da história, antes mesmo da história acontecer. Então, como é importante a gente, na nossa sessão de contação de histórias, não é porque uma coisa é a história, outra coisa é a contação. Ou seja, uma coisa é a história, é uma história que eu tenha, que a gente tem acesso, e aí, se o Wallace tiver com essa história, se Esther tiver com essa história, se Angélica tiver com essa história, não é? Cada pessoa vai transformá-la, vai abrigá-la no seu corpo, vai ser atravessado por essa palavra no seu corpo e vai transformá-la, vai passá-la, vai pingá-la adiante de modos diferentes. Isso é contação. É a contação. É a ação de contar. E daí vem os estilos, vem as escolhas, né, que cada um faz, unindo conto e música, conto e instrumento, como os jellies né, tradicionais, com bonecos, com origami, na careta mesmo, como é. Né? E aí isso é da experiência de cada contadora, de cada contador de histórias. Né? Então, a iniciação, o início da história, o início da contação de histórias, ele é primordial para trazer, para fundar, para nos trazer para dentro de um ambiente em que algo de especial vai acontecer, em que o rito vai acontecer. E que rito é esse? O rito é justamente a história, a experiência dessa história. É sentir corporalmente as palavras que estão sendo compartilhadas.
Então, a gente muito diz, né? E daí uma experiência, a experiência acontece. Uma contação de histórias, um contador, uma contadora de histórias, ele tem como compromisso primeiro a palavra que ele está dizendo, né? O encantamento da palavra que ele está dizendo, mas não é um encantamento pelo seu brilho pessoal, mas é justamente para a gente poder passar pelo processo, construir o processo do irromper da semente. A história é a semente que a gente semeia, e à medida que a gente vai contando, a gente vai trazendo sopro para ela, que a gente pode chamar de ofó, acho que a gente vai chegar a isso mais à frente. Ofó, a força da palavra, e ela cresce. E esse crescer dela é a experiência. É como cada um vai ouvir, vai ser semeado, e vai deixar crescer aquela semente. Agora, a oralidade, tradicionalmente, também, isso a gente está falando para a contação de histórias, né? Para uma sessão de contação. Mas a oralidade, ela está para além disso. Uma diferenciação importante é que contação de histórias, a contação da história, de uma história, de várias histórias, ela é uma parte disso que a gente chama dessa grande nuvem, né? Desse grande complexo cósmico, existencial, que a gente chama de oralidade. A contação de histórias é uma. Ali no quarto ponto. Além da contação, né, das histórias, a gente tem os provérbios, a gente tem as cantigas, a gente tem os encantamentos, a gente tem poemas. Tudo isso, a gente tem as danças, os espetáculos tradicionais, né? Tudo isso é a construção da oralidade, a construção do conhecimento de um grupo. Por isso mesmo, eu também amo dizer que oralidade é uma escolha, também é uma escolha estética de existência. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Está até escrito ali, né? É que uma sociedade, ela escolhe, autodetermina, ou seja, ela determina para si, ela escolhe que o seu modo de se relacionar ali dentro da comunidade, uns com os outros, né? E também fora, o modo como eles vão entender quem é de fora dessa comunidade. O seu modo de continuar o seu conhecimento, a passar seu conhecimento, seja através do encontro, seja através da multipresença, do hálito, do calor, do sopro de vida. É através disso que a gente chama de palavra e através disso que a gente chama também de encontro, de estar junto, de estarmos juntos. Oralidade não é a ausência de escrita. De modo algum, é a ausência de escrita. O Amadou Pantebá vai, inclusive, dizer, né, na epígrafe do seu texto Tradição Viva, que ele vai colocar essa frase, né? A escrita é a fotografia do saber, mas o saber ele é construído aonde? É construído em conjunto, em coletivo. Wallace, pode passar para mim, por gentileza? E aí, por isso mesmo, a contação de histórias, né, as narrativas, né, elas têm, pelo menos, esses três momentos, né, essas três dimensões dentro delas. Uma dimensão educativa, artística, curativa. Quando eu digo curativa, vamos além disso, porque a palavra curativo, muitas vezes, ela traz uma noção do instantâneo. A partir do que a gente compreende, eu vou dizer para vocês que
a gente pode substituir o curativo pelo cuidado. Porque o cuidado, ele é contínuo, ele é cotidiano. Por isso mesmo, né, então, as histórias, elas fortalecem dinâmicas existenciais, elas organizam o imaginário, elas constroem inteligência emocional, elas estimulam multipotencialidades, elas cotidianamente, né, ou seja, né, cotidianamente a gente precisa contar histórias, nem que seja a mesma. Eu fico lembrando aqui, quando eu falo isso, do François Bamba, né, que é um mestre de Burkina Faso de contação de histórias, que ele dizia o seguinte, ele conta para a gente, né, que o pai dele ele vinha contar histórias, né, para eles, para os primos dele, e contava uma história. E no dia seguinte, ele vinha e começava a mesma história. E aí as crianças viravam para ele e falavam, mas como assim? Você vai contar a mesma história? Vou contar a mesma história. Você lembra da história de ontem? Não, mas a gente já sabe. Ah, é? Você já sabe? Então me conta a história. Ele pedia para as crianças. E aí as crianças começavam a contar a história. Só que aí começava a contar, e aí ele, na primeira coisa, no primeiro dado impreciso que seja, né, que elas deixavam escapar, ele dizia, não, vou contar a história novamente. Não foi assim. Vocês não sabem essa história. E contava novamente, novamente, novamente. Lembro da minha filha também, quando ela era pequena, ela pedia sempre para contar histórias, né? Para contar história para ela, né? E a cada noite ela contava. Cada vez que eu ia contar, muitas vezes eu falava para minha filha, mas tem esse livro aqui, vamos contar essa história. Ela, não, vamos contar, eu quero essa de novo, e essa de novo, e essa de novo. E se eu saísse de alguma maneira da história, ela olhava e falava assim, não, mas não foi acontecer, não foi assim que aconteceu assim, 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 assim. Né? Então, isso fortalece, contar histórias, então fortalece a dinâmica existencial das pessoas através do seguinte processo. Próximo slide, Wallace, por gentileza. Olha, a gente... pode apertar play, enter, né? O nosso organismo, ele se organiza no mundo através dessas 3 palavras aí que vem em cima. Interocepção, esterocepção e propriocepção. O que é isso? São possibilidades, são capacidades do nosso organismo de organizar as experiências, de estar com as experiências. Isso tem a ver com a contação de histórias, tá? Vamos lá, rapidamente. Interocepção é a camada mais profunda, digamos assim, disso, né? E a mais íntima, porque tem a ver com as nossas vísceras, com o que acontece nas nossas vísceras, com o nosso organismo, não é? E como as nossas funções mentais, elas conseguem entender o que está acontecendo dentro do nosso corpo. Então, estou com fome, estou com calor, né? Estou tremendo, né? Então, e o que eu faço para me proteger, para aplacar tudo isso, não é? Enfim, né? E assim vai. A esterocepção é a capacidade que o nosso organismo tem justamente de apreender o que vem de fora, externo, né? Então, um som que eu ouço, algo que eu vejo, não é? Enfim, eu trago para dentro, tá? A propriocepção é uma camada mais superficial, digamos assim, né, interna também, mas superficial, que tem a ver com a nossa camada muscular, a nossa camada dérmica, inclusive, de tendões, não é? De agir, de sentir, de fazer, de como o nosso corpo ele age e reage ou responde às experiências do mundo, às experiências que a gente está articulando no mundo, tá? Então, vamos lá. Né? Como é que isso acontece, isso vai acontecendo? Vamos lá pela esterocepção, né?
A gente tem as portas de entrada, os sentidos, não é? E isso vai variar de acordo com os nossos corpos, não é? Então, por exemplo, meu filho mais novo é autista. Então, o modo como os sentidos dele, não é, realizam tanto a interocepção como essa apreensão dos sentidos, né, que é a esterocepção, ela é diferente. Ela tem um tempo específico para ser organizada pelo organismo dele. Isso vai ter a ver com contação de histórias, gente. Então, a gente ouve, a gente vê, a gente sente um cheiro, a gente sente o sabor, enfim, sente um calor, sente medo, enfim, né? Qualquer coisa, né? Através da função do tato, dos sentidos. Essas são portas de entrada no nosso corpo, né? Então, a gente vai acolhendo essas experiências. Agora mesmo, nesse momento que nós estamos aqui, isso está acontecendo. Essas experiências, elas são organizadas, por isso que a psicologia vai chamar de funções mentais, não é? Que são 3, mas acontecem juntas ao mesmo tempo. Cognição, afeto e volição. O que é cognição? Cognição é a capacidade que a gente tem de entender os dados, né? Entender as informações sobre as coisas. Entender, então, aqui, laptop, virtual, PowerPoint, celular, cama, TV, máscara, livro, né? Enfim, os dados que a gente capta das coisas, seja pelo seu som. Então, às vezes, por exemplo, a gente pode ter aqui uma pessoa que seja deficiente visual, que seja cega. Pela minha voz, pelo modo como eu falo, ela pode entender, sentir, pensar coisas, chegar a conclusões uma ou outra, né, através desse tom, do tom de voz que eu digo, do volume, enfim, né, do eletrocardiograma da minha voz para essa pessoa, e assim vai. Né? Afeto não é o gostar ou não gostar de uma coisa, isso também influencia, mas é a construção de relação que a gente constrói com as coisas e com os seres. Então, a gente, por exemplo, do gostar, a partir daí, né? Eu tenho as coisas mais próximas de mim, as coisas que eu preciso ou que eu me afeiçoo mais. Isso vai até a organização da nossa sala, do quarto que a gente tenha, da nossa cozinha. Vou colocar esse quadro aqui nesse lugar, porque eu quero que a pessoa, quando chegue, tenha essa sensação. Eu vou juntar tudo aqui nesse espaço, vou juntar todos os livros nesse espaço, vou colocar esses livros na mesa, e assim que a pessoa entrar, a pessoa vai pensar, aqui temos uma pessoa que gosta muito de ler, né? Então a gente gosta de fazer isso. Isso é essa dimensão do afeto, dessa construção de relações entre coisas e seres, né? Quem nunca, né, Lúcia? Quem nunca? Eu gosto de fazer isso. Eu adoro espalhar livro pela casa toda, né? Oris, cabeças pensando juntas, né? Dialogando. E volição é a vontade. Né? Tem a mesma... é irmã da palavra voluntário, por exemplo. Né? Então, é a função mental que diz para a gente, preciso ficar quieto, preciso ouvir, preciso prestar atenção, preciso me esticar para continuar acordado, preciso desligar um pouquinho, preciso comer. Né? São as tomadas de decisões. Sejam elas decisões ativas ou sejam decisões mais tranquilas, mais pausadas, enfim, no tempo que for. Tudo isso acontece junto, cognição, afeto e volição. E tudo isso, gente, constrói o que a gente chama de percepção. Que bacana aqui, peraí. Eu lembro que meu pai e minha tia falavam que ter livros na sala era uma forma de dizer que estudamos. Sim, é dizer com quem a gente dialoga. Né? É dizer um pouquinho, uma extensão da gente. Teve uma vez, Gilson, e vamos ser juntos, tá? Você também. Quando... Ai, gente, eu até perdi o que eu ia falar. Minha mãe, vocês são muito fortes. Eu vou lembrar em algum momento. Depois eu lembro. Vamos lá. Então, passa adiante para mim, Wallace, por favor.
Encabulada, gente, eu fico encabulada, eu sou tímida, não parece não, mas eu sou tímida. Então, isso vou passar, mas é só para vocês entenderem, né? Porque isso tem a ver, né? Por que a gente conta histórias também, né? Como é que isso tudo acontece, né? Então, se fosse pelo slide anterior, né? O que acontece? Está tudo muito bem, né? Está tudo muito tranquilo, essas coisas acontecem, estamos bem, estamos felizes, só que a nossa sociedade não é assim, né? Vamos lá, a gente tem, né? A gente é atravessado mais uma vez, né, por desigualdades sociais imensas, desigualdades históricas, né, desigualdades que tem nome, né, a gente chama misoginia, a gente chama homofobia, transfobia, racismo contra povos originários, racismo contra povos africanos descendentes, né, africanos diaspóricos, africanos também, né? Então, as coisas poderia ser tudo lindo, mas não é, né? E lembrando que isso é uma convocação, né? A gente poderia estar aqui simplesmente pensando e falando a partir dessa perspectiva que é dos povos originários, especificamente do povo guarani, que é do bem viver, né? Que é de estar integrado à natureza, né? Às cosmosensações, né? Ao universo, a respeitar essa palavra, né? Viver em Nhanderecó, em estado de Nhanderecó, que é esse respeito à vivência, ao jeito íntimo de cada grupo viver, mas a gente não vive isso. A gente vive um estado de guerra, a gente vive um estado que a Marimbani ela vai chamar de Maafa, que é justamente relacionado aos povos africanos, ela é uma mulher preta, né? Então ela vai pensar essa palavra, né, Maafa, como esse estado, né, do colonizador europeu que nos tira justamente do nosso Nhanderecó, da nossa vivência, do nosso jeito íntimo de viver e nos joga, nos lança, né, nos sequestra disso e nos joga num estado de servidão, num estado, né, de humilhação, né, e não estou falando nenhuma novidade, todo dia a gente tem essas notícias. Esse final de semana o início da semana, a gente teve o caso daquele senhor que teve que, com medo de morrer, teve que tirar suas roupas para provar que não estava roubando no supermercado, né? Outro caso, né, de um policial que assassinou um jovem de 20 anos, preto, porque achou que ele tinha roubado o celular dele. O celular desse policial estava dentro do carro dele, carregando no carro, né? Duas crianças indígenas, não, me desculpe agora, não lembro a etnia delas, foram estupradas e assassinadas essa semana. Então, assim, a gente não vive... seria lindo se a gente só falasse de coisas boas, mas a gente não vive somente isso. A gente vive a vida como os nossos... né, como a gente vem tentando, né, viver e construir e continuar, né? E como é que a gente, enquanto artista, enquanto contadora de histórias, agente de educação, agente artístico, o que é que a gente faz? O que é que a gente faz para ajudar, para construir, para continuar? Então, as histórias, elas são as narrativas, aqui eu coloco o Itan, né, porque são as histórias que eu conto. O Itan, pensando no Itan como narrativas, as narrativas que nos assentam, as narrativas que nós contamos, sejam as narrativas que você já conta, as narrativas dos povos originários, dos povos da Oceania, enfim, as narrativas que te assentam, as minhas narrativas que me assentam, que dizem de mim, que me fundamentam enquanto pessoa, enquanto noção de pessoa, são os Itan. Qual é a de vocês? Qual é a de vocês? Quais são as de vocês? Como, em que medida, as histórias que vocês vêm contando até agora, elas colaboram para a continuidade da vida psíquica, da vida emocional, da construção emocional e psíquica de crianças que não se veem, que não são vistas pela
cultura que se diz, que se coloca como hegemônica, pela indústria cultural. A gente precisa pensar nisso, porque a indústria cultural, ela já faz o serviço de colocar corpos que se dizem hegemônicos, que se dizem primordiais, que se dizem, não é, como modelos de existência ali na frente da gente. É a novela, é o filme de Hollywood, não é? Como é que a gente, como educador, enquanto contador de histórias, a gente vem colaborando com isso? E aí eu convoco vocês a gente não colaborar com isso. Tá? Wallace, por favor. A gente vai passar, isso aí são várias folhas que vão construindo com a gente uma cronologia de silenciamento da oralidade, das culturas tradicionais de terreiro, inclusive, dos povos pretos, diaspóricos, né? Então, pode passar, por favor, Wallace, vocês vão receber isso, e aí vocês podem ir acompanhando, né? Até a gente chegar aqui. Né? Volta um pouquinho no anterior, por gentileza, Wallace, é isso, né? Tudo isso que a gente está falando aqui, a gente poderia chamar de preâmbulo, né? Porque tudo isso que a gente está falando é a partir dessa necessidade que a gente tem desde a primeira lei de 2003, da 10.639, que é atualizada pela 11.645/08, em 2008, não é? Que vai falar, então, da obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira indígena nas escolas, por todos os componentes curriculares, e não apenas pelas artes e pela professora de história. Todo mundo, matemática, né? Geografia, ciências, todo mundo, gente, todo mundo. Ciências, então, o baile todo, exatamente, geral, não passo só. Né? Todo mundo junto. Porque o professor de ciências ele precisa falar de Francis Galton, que era primo do Charles Darwin, e que Francis Galton, e que cunhou o termo eugenia, e o quanto isso é maledicente, o quanto isso impediu justamente os ancestrais das crianças que a gente tem agora nas escolas, não é? De terem tido acesso à educação, de terem podido... Mas a educação também, eu fico pensando aqui, né? A educação escrita, né? Porque a gente tinha a nossa, né? Eles não contavam com a nossa astúcia, eles não contavam que os nossos ancestrais originários, africanos, eles são seres da oralidade, né? Então, o conhecimento delas, chegou, passou. Ah, preciso dar um jeito aqui, né? Mas chegou. Estamos vivos. Passa para mim, por favor, Wallace. E isso é uma ação, né? A gente vai chamar de uma ação de contracolonização, né? Antônio Bispo, aí para vocês. Para vocês pensarem depois, né? A oralidade, viver em oralidade, essa convocação da gente pensar na contação de histórias como uma ação contracolonizadora, ela é justamente porque o que o Antônio Bispo diz? Ele vai dizer que ele vai pensar essa palavra contracolonização a partir da seguinte perspectiva: nós não somos seres de oralidade, então nós não passamos isso adiante, então nós chegamos aos dias de hoje já com conhecimentos, nós temos posse disso, isso aqui está com a gente. E a contação de histórias, as histórias que nós contamos, elas são esse meio, elas são uma ação contracolonizatória, contracolonizadora. Né? O que ele vai dizer? Olha lá, né? Peraí, Gerson aqui. Lembrando que narrativa é a ação de contar a história, coisa que a Tati faz com grande... querido. Gente, Gerson estudou comigo, tá? Aí ele já deve ter ouvido isso tudo. Digo isso porque a expressão narrativa vem sendo associada pelos políticos ao sentido de mentira. Sim, perfeito. Mas aí, sabe o que é bacana, Gerson, e todo mundo, né?
Teve uma vez que era um encontro com o Instituto Goethe, a gente estava com o diretor do Museu do Holocausto lá, né? Então a gente estava falando, né, sobre como é que a gente ensina, o tema era esse, né? Como ensinar Holocausto e escravidão para crianças, né? E aí uma pergunta foi justamente nesse lugar, né? Como é que a gente... Porque tem muita gente que fala assim, você está falando disso de novo, está falando disso de novo, está falando disso de novo. E aí, o que a gente faz, né? Aí o Carlos falou, e aí quando chegou a minha vez, eu até brinquei. Brinquei não, eu brinquei, mas é sério. Eu falei assim, eu faço ebó. Para quem não sabe, ebó são as oferendas que a gente faz. O que é ebó? Que ebó é esse? É ebó de palavra. Quando eu conto a história, quando eu me nego, porque a gente tem várias categorias, né, de ebó, de oferendas. E tem uma categoria de ebó, de oferendas, que é ebó comportamental. Que às vezes é o seguinte, você está com um problema. Eu compartilho um pouquinho de vivência de terreiro, né? Às vezes você chega a Ialorixá ou a Balorixá, e aí você está com um problema, né? Aí chega lá, é isso que está acontecendo. Tá, mas o que você fez? O que você está fazendo? E se você fizer isso, né? Às vezes, e a gente aprende muito isso com o Ifá também, né? Porque o Ifá ele traz isso, né? O terreiro traz isso para a gente, o senso de autorresponsabilidade, né? Sobre as coisas, sobre as nossas ações, sobre a nossa palavra. Tem o tanto que fala isso, né? Da língua. Ai, gente, eu vou pegando os balõezinhos, né? Mas é isso. Mas em suma é isso, né? A língua, a palavra, né? A língua é isso, é o mais forte, é o mais nobre e é o mais forte. Porque pela língua, você pode causar uma tragédia, pela língua você pode instaurar a paz. E tem a ver com comida também, com oferenda, mas enfim, depois eu conto para vocês. Depois eu conto e boto no Instagram, aí você vai ouvir isso, então. Tá, do que eu estava falando, gente? Tá, do ebó, o ebó de palavra, né? E aí tem isso, então quando alguém, aí me perguntaram, então, o que você faz? Eu falo assim, o ebó de palavra, de falar, de continuar falando, porque eles estão dizendo que ele está falando novamente, no anseio de nos dominar e de nos silenciar, mas não é para que uma narrativa de paz esteja, mas para que a narrativa deles, porque sempre vai haver uma narrativa, e a história que eles contam seja a história que predomina, a história que vai seguir adiante. Ora, mas se é uma história que nos tira a humanidade, que nos tira nos tira a noção de pessoa, a noção da minha anterioridade, do meu legado, da minha herança. Se essa história me tira isso, ela me deslegitima enquanto pessoa, por que eu vou me calar? Então, contar histórias é uma ação contracolonizadora, né? O Antônio Bispo vai lá falar para a gente, né? Então, vamos entender por contra-colonização todos os processos de resistência e de luta em defesa de territórios, dos povos contra-colonizadores, os símbolos, contação de histórias, repleta de símbolos, as significações e os modos de vida praticados nesses territórios, modos de vida, em Andericó, né? Lembrando, né? Quando a gente fala aqui de território, a gente está falando somente... Ele é quilombola, Antônio Bispo é quilombola, né? Então ele está falando de território físico, mas ele também está falando de território imaginário, ele está falando de símbolos, não é? De territórios emocionais, de territórios psíquicos. Wallace, por favor. Aí é um pouquinho falando de Beatriz Nascimento, né? Beatriz ela vai falar sobre quilombo, né? Quilombo não como lugar específico, mas ela vai falar sobre como cada um de nós, entendendo que quilombo é um lugar possível para a construção de paz, não a paz branca, como diria Marcelino Freire, mas a paz que respeita a minha existência, respeita a minha noção de pessoa, meu Nhanderecó, né? Ela vai dizer, então, que cada um de nós, a gente precisa se deslocar para ir para um lugar, mas cada um de nós, refeitos,
ressemeados, cada um de nós é um quilombo. Cada um de nós é um quilombo, porque um quilombo é orientado pelo desejo de libertar-se e de libertar, de deixar todos em estado de liberdade. Por favor, Wallace. E quando a gente fala de imaginário também, de pensar em libertar nosso imaginário, eu não posso deixar de falar de Azoilda. Azoilda Loreto Trindade é uma educadora que foi para a massa de origem, já voltou à massa de origem, né? Ou seja, não está mais na fiscalidade. E ela fala para crianças, ela fala para academia, ela fala para todo mundo e continua falando com a gente. E ela vai dizer na pesquisa dela, né, muito pensando através do Muniz Sodré, que lembra da indústria cultural que eu falei para vocês, que a indústria cultural ela já faz o serviço, né, de dizer quem são, quem é que tem que passar à frente, quem é bonito, quem não é, né, quais são as histórias, né, que tem que passar adiante, né? Então, ela vai dizer, enquanto educadora, que existe a indústria cultural, por exemplo, é um grupo técnico de imaginação. As pessoas que constroem livros didáticos constituem um grupo técnico de imaginação. Nós, então, em ações, numa proposição, numa convocação de ação antirracista ou pela equanimidade racial, a gente precisa construir um grupo técnico de imaginação. Porque o tempo inteiro, justamente, isso aí não é dela, isso é que eu trago, né? A gente é bombardeado o tempo inteiro, né? Por essa memória flashbulb. O que é memória flashbulb? É um conceito, é uma ideia que criaram inclusive a partir da queda das Torres Gêmeas, e que não sei se vocês lembram disso, né? Quando as Torres Gêmeas caíram, né? Então ficava o tempo inteiro passando aquilo. Flashbulb é o flash, né? Aquele flash, lembra das câmeras antigas, bem antiga mesmo, né? E aí quando soltavam, né? Quando clicava e fazia aquele na nossa cara, assim, né? Na nossa não, que eu não passei por isso, né? Para você não tá, Ellen? Ixi. Para ninguém tá aparecendo o slide? Para mim tá. Aparecendo para mim, Para sim. mim também tá. Ellen, talvez seja a sua conexão, porque às vezes é a conexão. Ou sua conexão, ou se você fixou alguém na tela. Se você fixou alguém na tela, talvez não apareça para você. Ah, é isso. Tá. Ficou, tá na tela imaginário, isso aí. Então, tá. Eu vou continuando aqui, tá, Ellen? Tomara que você. Que bom que você está aqui, né? Repete a ideia de paz. A ideia de paz para Beatriz. Ah, voltou, que bom. Para Beatriz, né? Para Beatriz Nascimento. Beatriz Nascimento, gente, se vocês não conhecem, por favor. Beatriz Nascimento é uma intelectual preta brasileira, já retornada à massa de origem. Beatriz foi assassinada ao ajudar uma vizinha que estava sofrendo violência doméstica. Então, ela é assassinada pelo companheiro dessa vizinha. Né? Então, é uma pessoa que praticava quilombo, né, cotidianamente. E é uma pessoa que vai pensar essa ideia de quilombo. Tem um filme lindo chamado Ori, né, e que vai pensar esse lugar, né, dessas conexões, né, do Atlântico. Né, tem um livro recente, inclusive, do professor Alex Hatch, que é Eu Sou Atlântica, que vai partindo, né, dessa poética da Beatriz Nascimento, de pensar a nós, né, como atlânticos, né, como atlântico diaspóricos, quase, né, somos fruto do oceano, fruto da travessia do oceano, né, e dessa conversa contínua entre Brasil e continente africano. Então, então ela vai falar sobre quilombo, então, sobre a construção de quilombo como um... Ai, tem uma frase tão... Eu não sei se tem aqui, peraí, deixa eu ver. Acho que eu não botei aqui. Tem uma frase tão linda dela.
Ai, eu botei no Instagram, numa atividade, não está aqui. Em que ela vai falando, ela vai falar de que a gente, né, ela é uma intelectual dos anos 80, né, então, junto com o fortalecimento, né, do movimento negro unificado, então ela vai falar do quilombo não como um lugar físico, como o lugar dos quilombos, mas o lugar, como o quilombo como ideia, como ideia fundamental para a gente se refundar enquanto pessoa africano-diaspórica. Então, como ideia, então, as premissas de um quilombo, né, o modo de... que é a oralidade, na verdade, que é a oralidade, né? Ele vai ser um lugar de paz, por quê? Porque ali, dentro de um princípio, dentro de uma comunidade, ou dentro de uma interocepção, né, de uma propriocepção, de uma percepção, né, de uma autopercepção, de uma autodeterminação em quilombo, você vai se compreender, você não vai ser diminuído justamente pelo que a indústria cultural, pelo que o livro didático, pelo que as imagens estabelecidas por quem, né, tem dinheiro, enfim. Tchau, Nalu. Não, daqui a pouco eu tenho que parar de falar mesmo, gente. Eu tenho que correr. Então, ela vai dizer sobre isso, né? Quando a noção de quilombo, a ideia de quilombo e as ideias atravessantes de quilombo, elas vão nos restituir em noção de pessoa, restituir a nossa dignidade, a nossa dignificação. Eles vão colocar disponível, sim, tá? Depois. E se você está digno, se você está dignificado, isso é a paz. Isso é o lugar de paz. É o encontro com a sua paz, com a sua harmonia. Com o seu desejo de continuar existindo. Tem um relatório que saiu em 2019, eu sempre lembro dele, e falo de quando em quando, que é um relatório do Ministério da Saúde, que fez uma pesquisa sobre suicídio em jovens. Tá? Isso é um assunto que a gente não fala muito, né? E a maior parte dos suicídios, por incrível que pareça, não é incrível, na verdade não é incrível, é realizada por jovens pretos. E aí foram relatando os motivos, né, anteriores a isso, né? O que sucedeu na vida daquela pessoa que foi identificada, né, como o suicida, o que estava acontecendo com ela. E aí são várias questões, né, que vão botando ali, que vão sendo colocadas ali, apontando, né, como essa motivação para esse suicídio, como falta de conexão com comunidade, com um sentimento de não dignidade, violências, algo que tenha sido falado anteriormente, né? Então, jovens pretos, vamos pensar nisso, jovens pretos, então, se suicidam mais, jovens pretos são mais assassinados pela polícia. Isso é estatístico, né, gente? Isso é estatístico. Não estou falando aqui nenhuma mentira. Né? Procura aí, coloca na internet. E é isso, né? Então, o lugar de paz, né, é isso. É esse lugar de entendimento. E aí a Beatriz ela vai dizer, você não precisa, né, não é formar o quilombo, lá, vamos todo mundo, até vamos todo mundo. Mas entenda-se aquilombado, esteja perto de pessoas pretas, esteja perto de conceitos, de ideias pretas. Né? Então, mesmo que você seja filho, fruto, que você tenha uma família multirracial, esteja perto de pessoas e de ideias que te dignificam enquanto pessoa, para que você tenha paz, para que você tenha cuidado, para que você tenha continuidade. E as histórias, elas são esse lugar. Lembra lá no início a dimensão das narrativas? Elas têm as dimensões educativas, artísticas, né, que é o modo como a gente conta, e a dimensão do curativo ou do cuidado. Cotidiano. Então, estar perto disso, estar perto dessas histórias que nos dignificam,
enquanto pessoas pretas, é esta dimensão, é estar nessa dimensão de quilombo, nessa dimensão de paz, de construção de paz, de libertar-se de um imaginário que nos é imposto, de um imaginário de memória flashbulb, que fica o tempo inteiro dizendo... Né? É a Carol Conká, né? Você é descendente de... Você é... Né? E não. Passa para mim, Wallace, por favor. Meu Deus, 5 e 7. Bom, essa ideia da memória, do que é memória para a gente, né? Pensar a memória, então, como essas dinâmicas, né? Entre pensamento, a linguagem e a ação, ou seja, isso para a gente, enquanto contador de história, né? Eu tenho fundamentos, né? Então eu preciso pensar sobre isso, quais são os fundamentos, quais são os pensamentos primordiais que me levam a contar a história, a escolher uma história, a contar uma história de um dado modo. Esse entendimento, ele forja, ele esculpe a minha linguagem, a linguagem a partir da qual eu vou contar essa história. Então, quando eu digo linguagem, mais uma vez, vou contar com o corpo, vou contar com o boneco, vou contar com isso, vou contar com aquilo. Para quem eu vou contar? Eu estou aqui com um grupo de adultos, eu estou com um grupo de adolescentes, eu estou com um grupo misto, eu estou com um grupo de crianças, né? E aí, nisso, né, muitas vezes a gente, quanto contador de histórias profissional, o que vai acontecer? A gente, numa sessão de contação de histórias, a gente vai estar com um público misto. Eu gosto de dar preferência, de pensar o vocabulário. Isso foi algo que eu entendi com o tempo, tá, gente? Entender o vocabulário ali para a faixa das crianças de 7 a 8 anos, mais ou menos. Porque eu entendendo, então, a história nesse sentido, com esse vocabulário, eu consigo, em dados momentos, porque isso é gostoso, eu gosto da gente fazer a roda, então, das pessoas se manifestando, né? É que nem aqui, né? As pessoas botando aqui no chat, então a voz delas está vindo para cá, né? Então é isso. Então, eu tanto consigo alcançar o mais velho, né? Respondendo algo para ele, quanto eu consigo acessar o mais novo, inclusive. Né? E aí entendendo se algo, uma coisa aqui que eu contei está aqui no limiar para ele. E aí ele faz alguma conexão. A gente faz essa conexão, amacia o imaginário dessa pessoa, né? desse mais novo, para ele continuar com a gente na história. E continua, gente. Continua, tá? Eu vou dizer para vocês, inclusive, dessa experiência recente da iniciação. Eu fui iniciada com 3 mulheres, 2 mulheres adultas, né? E uma delas tinha uma filha de 5 anos, né? Que foi nossa irmã de Hong Kong. E quando ela entendeu, né? Quando ela soube que eu contava histórias, era isso. Era todo dia ela pedindo para contar histórias, né? E aí, assim, todo dia, gente, todo dia. Aí ela vinha, Oxalá conta histórias, né? Oxalá conta histórias. E era isso, a gente tinha que contar. Na verdade, assim, isso foi tão lindo, né? Porque cada um foi trazendo histórias também, né? Então, a mãe dela contava, a outra contava. E ela também contava histórias. E ela é uma criança que ela é aficionada nessa série, nesse filme, como dominar seu dragão, amestrar seu dragão, como ensinar seu dragão, alguma coisa assim, não sei. Alguma coisa Como treinar. Como treinar seu dragão. Então, e ela sabia todos os nomes de dragões. Vou dizer para vocês que eu saí do Hong Kong sabendo os nomes também. Então, ela me ensinou também. E aí, então, olha só o que acontece. Olha só como é isso, gente. Olha só como é isso, como é o poder disso, tá? Então, eu contava a história. Por exemplo, teve um dia que eu fui contar a história, e aí era Hiroko. Hiroko, a mulher do carpinteiro, Hiroko e as Yamis, né? E aí, no momento final da história, vocês vão ver depois, que é o modo que eu gosto de contar, né? Que a gente fica brincando. A mulher do carpinteiro faz um bebê, né? Ela tem que trocar os bebês, né? O bebê dela, que está lá com o Hiroko, e o bebê de madeira, que o marido dela esculpe, né? Que ela banha. E aí tá de noite.
Então, quando chegou a noite, ela foi andando, pé ante pé, devagar, muito devagar. Ela esticou os galhos, colocou o bebê bem devagar, abriu o outro, pegou o bebê e saiu andando devagar, devagar. Só que ela pisou num galho, tal. É esse trecho. Por que eu estou contando esse trecho para vocês? Porque aí acabou a história, aí ela vira, agora eu vou contar a história, tá bom. Aí ela começa. Não é exatamente isso, mas vou fazer como, tá? Como se fosse. Era uma vez 4 dragões. Aí os dragões chegaram no castelo. E de repente, veio o pássaro! E eu não sei o que. Vocês entenderam? Alcançaram o poder disso, a beleza disso, o que aconteceu dentro dessa criança. Não sou eu, tá? Vamos deixar isso aqui bem explícito. Não sou eu. É o poder das histórias, o poder dessa tríade aqui, do pensamento, do porquê, da construção dessa linguagem e partir para a ação. E do agir nisso, né? Percebendo em resposta, em interação o tempo inteiro. Não, era lindo, foram dias lindos, Merinha, foram dias lindos. Lindos demais. Não, e isso fora, depois, né, ela contando, ela juntando os dragões com os orixás, né? E Oxóssi montou no dragão, e achando, isso é demais, entende? E eu já vi Como Treinar Seu Dragão, é um filme lindo, adoro, né? Mas aí é nosso compromisso, né? Compromisso colocar para elas que os orixás são pretos, né? Como a gente colocou, que tem essas histórias, que tem pássaros, que tem bichos, né? Que tem animais. Crianças adoram bichos, né? Histórias que tem bichos. Tem vários alôs e vários itã também, né? De cultura de terreiro, que falam dessa relação dos animais, porque os animais são sagrados para a gente, né? Cada um está relacionado a um orixá, simboliza alguma coisa, né? Então, eles estão presentes, né? E as crianças adoram quando tem animal no meio, né? Essa interação, né? Do antropo com o zoo. Né? É lindo. Passa, por favor. Wallace, ai meu Deus, gente, tem que chegar. Estou no slide 14. Ó, isso é uma questão específica, que é mais específico, vou passar, mas só para dizer para vocês. Iuá é um conceito que eu tiro, que eu trago da cultura de terreiro. Iuá significa comportamento, ou qualidade, ou caráter, mas a palavra caráter no Ocidente ela é muito cerceadora, tá? E o A, ele tem dinâmica, tá? Tem essa primeira expressão, né? Iuá, leuá, que significa a beleza está no caráter, euá é beleza, né? Mas o que é isso? Não é no caráter, em algo que eu sou engessadamente e vou seguir pelo resto da vida, mas é nas minhas relações, no meu modo de proceder, no meu modo de me comportar. E muitas vezes, e o Zitã, por exemplo, né? E a gente pode encontrar isso em outras narrativas, mas me baseando, né, no Zitã, os Iuá, dos orixá, por exemplo, eles trazem para a gente a dinâmica desses deuses, né, dessas deidades. Né? Então, eles não são só bonzinhos ou são malzinhos, isso não existe, dicotomia não é. Né? A dinâmica da vida, ela está presente nessas histórias. Né? Então, a gente aprende com isso, essa dinâmica também. Essa dinâmica, isso favorece a nossa neuroplasticidade, gente.
entender dinâmicas de movimento. As histórias, elas servem para isso, elas são contadas por isso, inclusive, né? Elas precisam ser contadas por isso. Porque a partir desses comportamentos, eu dinamizo a minha neuroplasticidade sobre como ser e o que ser uma pessoa. É por isso que eu estou batendo na tecla aqui. Contar histórias, só contar histórias que tenham o príncipe loiro, princesa loira, né, que é o castelo, né, o castelo europeu, isso causa um dano à construção do entendimento de divergência e diversidade para essas crianças. E é um erro, e é um crime, eu sou exagerada, né? Então é um crime com essas crianças, com esses seres, para o resto de suas vidas, que vai marcá-los pelo resto de suas vidas. Porque a gente vai ficar percorrendo essas imagens para o resto de nossas vidas. Para o resto de nossas vidas, a gente vai querer correr atrás do príncipe encantado loiro. A vida inteira a gente vai estar correndo através de alguém que me salve. Quem me salva alguém? Não. Aí, se eu ouço uma história de Oiá, se eu ouço um Itã de Obá, eu vou dizer, caraca, Oiá, aquela que era... que Xangô, inclusive, ia para a luta, né? Ia para a guerra e ficava assim, olhando, caraca, essa mulher é forte. Oba, que fundou uma sociedade, a sociedade Elecô. Então, é preciso trazer, né, essas narrativas, né? Procure isso dentro das histórias que você já curte aí contar, dentro do seu repertório. É isso, Gerson. Ai, ensinou, chegou a lutar. A Gisele Brigadeirinho, né? Vivo isso dentro de casa, né? Concordo, vivencio isso dentro de casa. Precisamos resgatar e trazer as narrativas para as crianças, né? Em que elas se espelhem, porque isso está aqui, ó, está formando o imaginário dela, está formando quem ela é. Está formando quem ela é. Né? Então, amei quando a Disney faz a história, a princesa e o sapo, o enredo em Nova Orleans. Gostei também, Meirinha, mas fico assim, sabe? Porque, bom, mas ai, muito enredo. Mas é importante. Peraí, vamos passar esse? É porque o A, então, é essa concepção que a gente tem sobre essa qualidade das personagens, né? Então, a gente precisa entender isso, né? Essa dinâmica, né? do IUA, fundamentando a nossa neuroplasticidade. Pode passar, Wallace, por favor. Itã, uma concepção de Itã, né? Eu vou colocar aqui para vocês, porque o Itã, na etimologia da palavra Itã, ela tem a palavra Onan, que pode ser caminho. Então, o Itã, a concepção de narrativas, então, né? Pensando no modo ampliado, não somente nos Itã, nas histórias iorubanas, mas pensando narrativas como Itã, né? A partir desse modo de pensar. Então, as narrativas, elas nos apontam caminhos, né? Gente, preenche o formulário, por favor, a Pet está pedindo. Preenche o formulário para aprimorar o trabalho, pelo amor de Dadá, Dedé, Didi, Mussum. Zacarias. E, então, Onan é caminho, então as narrativas, elas apontam caminho, né, por ser essa dinâmica de IUAs, de comportamentos, né? E também a palavra Onan, é bonito isso também, a palavra Onan, ela também quer dizer trabalho de arte. Então, a história, eu gosto de pensar no Itã, então, né, nas histórias, nas narrativas, como um trabalho de arte, como uma escultura de arte, cuja matéria-prima é a palavra, aí eu gosto de palavra bonita, gente, eu fico inventando as palavras bonitas, que a gente que é de academia, a gente gosta de inventar as palavras bonitas. Aí assim, que cosmo estetiza o imaginário. O que eu quero dizer com isso? Cosmos, é de cósmico, de lançar a gente, as histórias lançam a gente, expandem a gente ao infinito, expandem a gente para a conexão com a vida como um todo, para a vida do animal, para a vida da pedra,
para a vida do sol, para a vida da nuvem, para encontrar beleza e sentido em tudo que existe. Em tudo que existe. Ah, a chuva tá chovendo hoje. Tá chovendo hoje. Daqui a pouco vai fazer calor. Ai, tá calor hoje. Tá calor hoje. Por que tá calor hoje? Nada é nem para lá, nem tanto para cá. Tudo está em dinâmica, tem porquês, né? Então, último ponto lá, tá vendo? Ampliar Itan, então, né? Gosto de chamar de Itan, então, pensar Itan, pensar a narrativa como Itan, né? Ou seja, também pensar o Itan para além, de novo, né, da categoria narrativa, étnico, textual, para uma ambiência psicológica de assentamento da nossa noção de pessoa, como a escultura do verbo, da palavra para a visualidade sensível no ato performático. Né? Ou seja, essa interação entre a palavra, entre o que eu digo, e o espaço, a construção do espaço. Quando eu digo cosmoestetiza, e que a gente amplia, numa perspectiva funcional, né, da contação de histórias, né, de como a gente conta histórias, quando eu penso o cosmo, e penso, então, daqui para o infinito, o meu olhar, o meu gesto, a minha conjugação entre um e outro, ela vai justamente suscitar, ela vai construir em quem está aqui participando da sessão de contação de histórias essas sensações cósmicas também, essas sensações de ampliação da história. Então, eu entro, a história, ela vibra de mim, de dentro para fora, então vibra com os meus sentimentos, com o meu saber expressar os meus sentimentos, com o meu saber transformar esses sentimentos em imagens corporais, em transformar as palavras interacionadas com sentimentos em imagens corporais. E trazendo isso, ampliando isso, eu construo a minha esfera aqui ao redor e chego até vocês. As crianças então saíram correndo da casa da avó, e nesse momento a luz, a luz do dia já estava caindo, e nesse momento, não sei se vocês lembram, que essa história é de um tempo em que não havia estrelas no céu. Então as crianças saíram correndo, e nesse exato momento que as crianças saíram correndo, as mulheres também saíram da aldeia para ir à casa da avó. E quando elas, ó, tá vendo isso aqui? É isso aqui, ó. As crianças saíram correndo e as mães saíram da aldeia para ir para a casa da avó. E quando as mães chegaram lá e viram aquela comida, os restos de comida, e olharam para a avó, elas entenderam tudo. Viram o rastro e foram atrás das crianças. E as crianças corriam, as crianças olhavam para trás. Tudo isso é a construção dos... O que você está fazendo aqui? Você no mesmo lugar, eu estou sentada, né? Vocês estão sentados. E a gente pode fazer isso em pé, né? Eu fico louca quando eu conto história, né? Eu levanto, eu baixo, eu vou para um lado, vou para o outro. Mas está servindo, está construindo, está servindo para construir o espaço da história, para que as pessoas que estejam ali, visualizem a história acontecendo, visualizem onde está uma coisa, onde está outra, onde está a aldeia, onde está a casa da avó, onde está a mata, para onde as crianças foram, que as crianças subiram, as mulheres lá embaixo. Isso é construção dessa corporalidade da contação. Isso é essa dimensão cósmica da história. Ai, meu Deus, 5h26. E aí passa, pode passar, meu bem. Vamos passar para... gente, por oralidade, vai lá, oralidade, pode passar. Dori que pode passar. Oralidade, pedagoralidade, não sei se... Gente, Wallace, me diz quanto tempo mais a gente teria, só para eu ver. Se eu tiver 10 minutos, acho que eu consigo terminar. Já estão aqui. 26, né?
Pode passar. Isso aí é uma noção de pedagogicalidade, que é através de um conhecimento chamado Quindese, que é chegado a nós através do Foucault e da Lucondo Wambi. A Lucondo Wambi é psicóloga, né? E os dois, através da filosofia Bakongo, eles trazem esse saber para a gente, que é pensar Podemos ir até às 18? Tá bom. Então tá bom. Pensar o cuidado com as crianças, né? O cuidado, a educação, a construção da educação, a construção desses seres. Vocês já ouviram falar sobre isso? Só para saber se eu passo direto ou se a maioria já tiver ouvido, por exemplo, eu passo direto. Já ouviram falar disso? Não. Então, não, quero ouvir. Não, tá. Tá, então vamos lá. Então, Foucault, vocês já ouviram falar? Foucault é um mestre já retornado também, mas tem muito material dele, já tem um que é seminal, que foi traduzido pelo mestre também, Tigana Santana, né, que são os fundamentos Bakongo, né? Então, o Foucault, ele traz para a gente, ele traz para o Ocidente a filosofia Bakongo, né? Que é a filosofia que dialoga com os primeiros afrodiaspóricos que chegaram aqui, que são os povos Bantu, né, Congo, Angola, né, do centro-sul do continente africano. Nos primeiros sequestros, né, trazidos para cá. Então, ele vai trazer para a gente essa perspectiva de oralidade, né, de construção, de educação, de pedagogicalidade, né? E essa perspectiva da Quindese. O que ele vai dizer? A Quindese, ela é traduzida como a arte de cuidar de crianças, né, de cuidar das crianças. Pensando o seguinte, lembra que eu falei para vocês, né, da interação com os organismos, com a pedra, com o sol, com isso, com aquilo outro, enfim, né? Vários povos africanos, os povos originários também, com excelência, né? Eles vão falar sobre o buraco sem fundo que o Ocidente cava para si, no momento em que ele escolhe se separar do cosmos, né, da natureza, que ele escolhe hierarquizar a natureza, que ele escolhe dizer que ele escolhe esquecer que ele é um com tudo, né, e com todos, todos os seres. Então, a filosofia Bakongo, ela é uma que vai preconizar que nós, seres humanos, ela vai dizer que nós, seres humanos, a nossa vida é como um ciclo do Sol, e que nós somos sóis, né? Os Dogon, gosto muito dos Dogon também, os Dogon eles vão se dizer filhos das estrelas, né? E o Sol é uma estrela, né? Então, a gente vai vendo essas relações, né, entre esses povos. Tudo vem do cosmos, né? Lodumare, lá no infinito, no cosmos também, e a palavra vem e derrete, passa, né? E cria buracos negros, cria cometas, isso é descrito mesmo, tá, gente? Então, é isso, né? Essa coexistência, né? Ser humano com o cosmos. Então, dentro disso, como nós somos sóis, a Quindese ela vai dizer que ela vai preconizar que a arte de cuidar crianças a Beth colocou aqui, um provérbio, né? Quindese wasandua, Quindese una sandila. Alguém cuidou de sua criança, você cuidará da criança de alguém. É isso. E quando ela diz isso, também é no sentido de a gente, né? A gente, como é que a gente cuida das nossas crianças, né? De a gente enquanto criança, da nossa criança que ainda existe, que está aqui com a gente, né? Então, ela vai dizer que a vida é um dingo-dingo, Diana, né? Um processo. Então, o processo de educação também faz parte desse processo de se tornar, de continuar esse processo solar, né? De continuidade, né? Com a vida.
E aí ela vai chamar os educadores, né, a pessoa, enfim, né, a pessoa que está, o agente de educação, de Indese, né? E é muito lindo, gente, que eu estou aqui resumindo, tá? Só por conta do tempo. Ele vai ser uma relação, a construção de Quindese, ela vai preconizar um valor que a gente tem aqui, que a gente tem em terreiro, que a gente tem entre os quilombos, que é a senioridade, que é a perspectiva de que o mais velho, ele não é descartável, o mais velho, ele é o ser constituído por excelência pela memória, é o ser que está próximo da ancestralidade, inclusive. Na verdade, o mais velho e o mais novo são os seres que estão mais perto da ancestralidade. O mais novo porque acabou de chegar, e o mais velho porque está perto de retornar à ancestralidade. Então, essa relação entre os dois seres, ela precisa existir para que o mais novo ele relembre tudo que ele aprendeu na ancestralidade, tudo que ele já sabia na ancestralidade, e que no rio do nascimento, nas águas do parto, ele acabou esquecendo, ou acabou estando adormecido. Então, o mais velho ele precisa tomar contato com ele para que esse mais novo relembre e continue dignificado, continue a sociedade. E aí eu digo para vocês, numa perspectiva ativista, é à toa que a gente tem esse número de jovens assassinados? Só para atravessar aqui, é uma pergunta atravessadora mesmo, tá? Para a gente pensar nisso. Então, o Quindese tem isso, né? Então, o mais velho, ele fala, e ele fala como? Ele fala através da oralidade, ele fala através dos cânticos, das cantigas, das brincadeiras, dos jogos e da contação de histórias. Pode passar. Fala-se, por favor. O mais velho, então, é essa pessoa que tem a força. Trançar os cabelos, sim, Beth, sim. De dançar junto, bater palmas junto, bater o pé no chão, de vibrar o corpo junto, suar junto. A palavra funk, a etimologia dela, uma das etimologias possíveis dela, é a palavra do quimbundo, lufunk. Lufunk. O que era lufunk? Lufunk é o suor das pessoas, o cheiro das pessoas depois de uma atividade. E se diz que quando você quer bem dizer o conhecimento de uma pessoa, né, ou estar perto de uma pessoa, você diz assim: eu quero sentir o lufunk, o odor. E é o odor que sai pela axila mesmo. É isso, né, que a gente exala. Aquele mais velho tem lufunk. Lufunk. Então, fui inebriado pelo lufunk, pelo odor, pelo que ele exalou. Por toda a vibração que ele exala, a vibração que ele exala pelo corpo, pelo cheiro do sopro que sai da sua boca, porque todos esses aromas do corpo, que são exalados pelo corpo, eles têm força, eles têm lufunk, eles têm axé, ou eles têm, como o Ampanteba fala, eles têm hala. A palavra que designa fala, hala, deriva da raiz verbal hal, cuja ideia é dar força e, por extensão, materializar. Então, se eu aprendo do mais velho, se eu sinto o lufunk do mais velho, eu me estendo, eu materializo aquilo tudo. Pode passar, por favor, Wallace. Aqui são alguns provérbios que vocês vão receber, né, que justamente está pensando nessa questão da força da palavra como valor africano, como um valor africano diaspórico, como valor também dos povos originários, e um conhecimento que a gente, enquanto educador, enquanto contador de histórias, a gente precisa estar junto, né, para, mais uma vez, a convocação.
Tudo isso que a gente disse aqui agora é para quê? Né? A gente está pensando aqui na criança, no jovem, ou na criança que existe dentro da gente que é adulto e que, de alguma maneira, está desdignificado. Né? Então, vamos nos dignificar. Então, tem esse provérbio, Kimbuta Kiemuntu, Bonsokimuntu, Ba Gamataba. A liderança, assim como a personalidade de uma pessoa, tem suas raízes na infância. Preciso falar de novo, né? E do Yorubá, Tiori, Kambá, Sunwon, Arambá. Se uma cabeça é abençoada, impactará positivamente 200 de outras. Então, a gente não pode esquecer que quando a gente cuida do ori, da cabeça, do intelecto, do imaginário de um ser, a gente está cuidando não somente daquela turma, mas de todas as pessoas que essas pessoas dali, que estão ali, alcançarão, que ela vai alcançar. Os estudantes, quando são tratados como estudantes e não como alunos, ou seja, sem luz, eles se tornam multiplicadores. Eles se tornam constelação. Cada um se torna uma estrela e juntos eles se tornam constelação. E aí eu vou pensar lá para frente. Pode passar, Wallace. É um trecho do Muniz Sodré que vai falar, vai trazer essa ideia para a gente de alacridade, de como uma palavra ela constrói. Tá aqui! O trecho da Beatriz, eu coloquei sim, olha só. Lembra de lá, a paz, né, do quilombo e tal, né, dessa liderança, dessa constelação de nós, pontos quilombólicos no mundo, né? O que vai determinar a inauguração do quilombo enquanto estrutura social, estrutura cognitiva, estrutura interna, podemos ler assim, ela diz várias coisas, né, tal, e aí começa assim, revigora-se então, como é que é o procedimento, né, quando isso acontece? Revigora-se então, por isso, os laços e os vínculos com as suas regiões de origem. De onde eu sou? De onde meus ancestrais vieram, né, mais uma vez. Traduzidos pela intensificação de práticas lúdicas, uso constante de festas, batuques, histórias religiosas e filosóficas. Pensando o seguinte, toda história, toda e qualquer história, gente, eu não trouxe esse recorte hoje, mas tem um recorte também que a gente pode pensar, que é toda história, seja de qualquer povo, ela vai estar fundamentada nas concepções fundamentais para aquele grupo, para aquela comunidade, para aquela sociedade. A Marimbani, ela vai chamar isso de asile, que são as sementes de uma sociedade, a partir da qual todas as suas instituições elas vão crescer e vão responder àquilo. Eles precisam honrar esse asile. Então, se o seu asile ele é um asile que quer apartar, as suas instituições elas vão ser constituídas e continuadas para esse propósito, para honrar esse propósito de apartar. Se o asilo de uma sociedade é de aprender com os demais, não é de ser bonzinho, não. Mas é de aprender com a divergência, todas as suas instituições elas vão responder, elas vão honrar a esse asilo. Então, uma história, uma narrativa, as narrativas enquanto instituição social, elas também estão reverberando esse asilo. Então, toda história, seja de onde for, ela está fazendo o que ela está fazendo mesmo. Então, assim, pensando de novo na indústria cultural, né, quando pensa histórias lá com um príncipe da Idade Média e tal, o que ela está fazendo? Ela está certa lá, para ela, porque ela está falando dela.
E aí é a gente, né? Cabe a gente inundar a nós mesmos, nos banharmos, mergulharmos nas nossas histórias, em busca do nosso asilo, para constituir entre nós essa palavra tão linda, né, que o Muniz Sodré traz, que é a lacridade. O que é a lacridade? É a alegria de existir, é a alegria de se entender, de estar vivo, de amar a cor da minha pele, de amar os meus cabelos crespos, de amar a minha quantidade de dentes na minha boca, o meu sorriso largo. Passa, por favor, Wallace. É o fó. O fó é a palavra de encantamento. É a palavra que muda tudo. A palavra que instaura a presença. A palavra que faz acontecer. Por isso temos um compromisso com a palavra. Caminhando para o final, temos a Marimbani, ela vai dar para a gente 4 gradações, pensando nos Dogon, 4 gradações da palavra. Ela vai dizer que existe Giri-sou, e é pensando corpo, a relação da palavra com o corpo. Então ela vai dizer a primeira é Giri-sou, que é a palavra localizada na frente. É quando a palavra, o que a gente diz no cotidiano, quando o que a gente pensa, e o como a gente diz, como a gente age, está aqui, é uma mentalidade simplificadora, está aqui, é uma interpretação literal, inclusive. Tá. Você enxerga, né, o que você alcança. É uma visão, ela diz, uma visão sem compreensão. A segunda gradação é Benessou, que é a palavra localizada ao lado, que é o pensar. Você já está pensando, você já está começando, você já está na direção de estabelecer um ponto de vista, um debate, uma interpretação. Você já está em diálogo, você já está com uma visão, ela diz, visão com pensamento e perspectiva. A terceira gradação da palavra, ela vai dizer, os Dogon vão dizer, Bolossou. A palavra localizada atrás, que é a penetração no significado interior daquilo que você diz. É quando a palavra ela te atravessa, tá entendendo aqui? Porque os teus olhos estão apontados para frente e a palavra está lá atrás. Para alcançar essa palavra, ela precisou te atravessar, vir para cá. E aqui é onde estão os nossos ancestrais. Você não está sozinho. É quando os insights acontecem. E ela vai dizer que tem uma quarta gradação da palavra, que é Sodai, que é a palavra nítida, é a visão com compreensão cósmica, que vê para além do físico, que é a visão unida com o saber, que é a imaginação instruída pelo espírito africano. Ofó. Então, minhas queridas, meus queridos, meus queridos, muito obrigada pela escuta. Honrem as suas palavras, contem histórias que nos dignifiquem. Deixou todo mundo sem palavras. Eu falei para vocês que eu não ia ensinar ninguém a contar histórias, mas ia convocar vocês a contarem histórias. Tati, Sim. posso dar um presente aqui para vocês?
Por favor, Luz. Olá, boa tarde. Boa tarde. Se apresenta, Su. Meu nome é Sofia, tenho 9 anos e vou falar um poema. Meu. Somos iguais, nada muda, somos irmãos. Pra que falar da cor da pele, do cabelo, do rosto? Precisamos lutar contra o preconceito. Sofia dos Santos Aguiar. Boa noite. Boa noite, Sofia. Muito obrigada por esse poema. Muito lindo, Sofia. Valeu, Sofia Guiar. Do... Mas arrepiou, hein? Arrepia. Muito Eu ouço lindo. isso várias vezes e ainda consigo me arrepiar. Sofia, muito obrigada, muito obrigada. Gente, eu quero agradecer a todo mundo por ter participado. Acredito que tenha sido uma experiência incrível. As falas da Tatiana, eu tenho certeza que elas foram bem acolhedoras e confortantes para todo mundo. Eu estava aqui apresentando, né, o slide, mas não estava aparecendo o meu rosto, aí eu estava assim toda hora. Toda hora enxugando, porque a Tatiana ela tem uma fala muito forte. É o meu primeiro contato com ela, então ela é uma pessoa incrível. Obrigado, Tatiana, por ter aceitado participar com a gente. Espero que logo após esse momento pandêmico, todo mundo aqui a gente possa se encontrar de alguma forma. Muitas pessoas se inscreveram. Quero agradecer para todas as pessoas que estão aqui, dedicaram um pouco do seu tempo a trocar narrativa com a gente, trocar experiência, trocar conhecimento, mesmo por uma telinha. Mas eu quero agradecer a todo mundo. Espero que todos tenham preenchido o formulário. A Tatiana permitiu que a gente compartilhasse esse arquivo. Então, as pessoas que preencheram, a gente vai fazer o envio. Peço para que as pessoas sigam a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, @petprocult. A oficina ela vai ficar disponível no YouTube também, então podem enviar para as pessoas. A gente vai tentar notificar, vamos notificar nas nossas redes sociais, assim que for feito o upload lá no YouTube. E aguardo todo mundo nas próximas atividades, fiquem ligados nas nossas redes sociais. E espero de coração que vocês tenham realmente gostado. Obrigado, um beijo, uma boa noite para todo mundo. Obrigada, gente. Beijos. Beijo enorme, gente. Fiquem bem. Beijo, gente. Tomem vacina. Beijo, sim. Beijo para todos. Beijo, boa noite. Gratidão, Tatiana. Muito obrigada. Eu agradeço Muito pela bom. escuta, gente. Foi lindo. Muito Obrigado, bom, Tati. obrigada. Um beijo. Beijo, Cleiton. Obrigada, Tati. Tô com saudade já. Ô, meu amor, segunda vem aí. Segunda a gente Vem aí, graças a Deus. Até mais.